Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e neste vídeo nós vamos falar sobre o texto dramático. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso intérprete Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Vamos aos nossos objetivos? Ler e interpretar trechos de texto dramático, aprender um pouco mais sobre o teatro vicentino, reconhecendo suas características e as condições de produção da época. O que você pensa quando se fala em drama? Nós temos aquela famosa expressão popular, você está fazendo drama, mas o que será que significa? Na literatura tem um outro significado. Drama, no senso comum, é interpretado como uma história triste, não é? Nem sempre. A palavra drama vem do grego, que significa ação. Quem faz a ação é um ator. Portanto, o texto dramático é um texto para ser atuado, para ir ao palco e ser encenado. Então, esses textos que são elaborados, criados por um dramaturgo, que é o profissional, o escritor que trabalha, que cria as peças para teatro, né? Eles são chamados de textos dramáticos. Vamos conceituar aqui os tipos de textos dramáticos que são oferecidos ali no teatro. Nós temos o auto, que é uma obra de caráter mais voltado para os temas religiosos, com objetivo moral, um tipo de texto dramático. O monólogo é pronunciado por uma só pessoa, ou seja, ele é representado por um único autor no palco. Ele pode falar com o público, às vezes ele fala consigo mesmo, no seu pensamento. A farsa, que é um gênero textual com o objetivo de fazer uma caricatura e crítica à sociedade, geralmente num só ato. A tragédia apresenta um conflito humano em que a força das paixões se faz sentir, mas que a intervenção do destino delimita a vontade dos homens. Então o próprio nome já diz, né? Uma tragédia. A comédia, que é uma sátira de ações humanas tratadas como inferiores, medíocres ou tola. Então aqui ele ridiculariza o ser humano. Nós vamos ler agora uma farsa. A farsa de Inês Pereira. Lembrando aqui que a farsa é um gênero teatral com o objetivo de fazer uma caricatura, uma crítica à sociedade, geralmente num só ato. Então aqui, a farsa de Inês Pereira, eu vou contextualizar um pouquinho vocês na história, para vocês entenderem um pouquinho desse texto. Bom, a Inês Pereira é uma moça solteira que estava à busca de um marido. Ela era muito preguiçosa, mas queria se casar. Ela queria um marido que fosse astuto, esperto, sedutor. Sua mãe sugeriu para que ela se casasse com o filho de lavrador. Ela não quis porque ele era muito simples. Ela acabou se casando com um escudeiro. E esse escudeiro era um marido muito rígido, muito cruel. Até que um dia ele foi convocado para ir para a guerra. E ela acabou recebendo a notícia de que seu marido acabou morrendo na guerra. Ela não conseguia esconder ali, lá no fundo, a alegria de estar viúva, porque seu marido era muito rígido. E a partir daí, inicia ali também a trama da peça, que ela vai em busca de um novo marido. Vamos ler alguns fragmentos dessa peça? Vamos lá? Finge-se na introdução que Inês Pereira, filha de uma mulher de baixa sorte, ou seja, de pouca renda, muito atenciosa, está lavrando em casa e sua mãe a ouvir missa. E ela diz, então ela está reclamando aqui da vida, né? A Inês: renego deste lavrar e do primeiro que o usou, ao diabo que eu o dou. Que tão mal é de aturar, ó Jesus, que enfadamento, que raiva, que tormento. Então ela está reclamando aqui da própria sorte. Que cegueira, que canseira, eu hei de buscar maneira de algum outro aviamento. Coitada assim hei de estar, encerrada nessa casa, como panela sem asa, que sempre está num lugar, e assim hão de logrados, dou os dias amargurados, que eu possa durar viva, e assim hei de estar cativa e em poder de desfiados. Vem a mãe e diz, então aqui ela reclama da própria vida, da própria sorte. Vamos à primeira atividade referente a este trecho. Você percebeu algumas palavras diferentes da que usamos no dia a dia? Quais?
Anote e levante uma hipótese sobre seu significado. Bom, então aqui eu não falei antes, porque realmente tem algumas palavras, esse texto ele foi escrito em meados de 1500. Então você vai perceber com certeza que as palavras elas são diferentes das que nós utilizamos. Então anota as palavras que você achou diferentes nesse fragmento e eu volto já já comentando as respostas dos conteúdos com vocês. Então, estudantes, com certeza você fez ali uma lista de palavras diferentes das que nós utilizamos atualmente. Vamos ver aqui algumas delas? Então, pequeno glossário. Glossário é como se fosse um vocabulário com o significado das palavras dentro do texto. Lavrando, bordando. Na época, as mulheres faziam muito isso. Aviamento, ocupação, solução. Logrados, aproveitados e em poder de desfiados, a fazer travesseiros de franja. Então, como falei, no contexto ela estava reclamando, porque ela era muito preguiçosa, reclamando de fazer os afazeres domésticos. Perceba que realmente as palavras utilizadas no texto são bem diferentes das palavras atuais, até porque o texto, né, foi escrito ali numa época mais antiga. Continuando aqui, unheiro, furúnculo por baixo da unha. Quebranto, feitiço, toda tu estás aquela, não diga absurdos, singela, solteira, aguçosa, dedicada. Então, mais algumas palavrinhas aqui que nós temos elencadas, que a gente usa hoje de forma diferente, né, do que o habitual na época em que foi escrito esse texto. Vamos continuar a leitura? A mãe de Inês. Logo eu adivinhei lá na missa onde eu estava, como a minha Inês lavrava a tarefa que eu lhe dei. Acaba esse travesseiro e nasceu-te algum unheiro, ou cuidas que é dia santo?
A Inês: praz a Deus que algum quebranto me tire do cativeiro. A mãe: toda tu estás aquela, choram teus filhos por pão? Então ela continua aqui reclamando, né, dos afazeres, das obrigações que a mãe pede para que ela faça. E a mãe ainda retruca, né? Você está reclamando, mas você tem filhos que choram por pão? Então ela era uma moça que sempre reclamava e bem preguiçosa. Vamos para a segunda atividade em relação a esse texto. Pela fala de Inês, como você a caracterizaria? Cite 2 traços do perfil psicológico de Inês, fundamentando sua resposta. Então, pelo que nós lemos, pelo que eu comentei aqui com vocês agora, referente a esse texto, como que você imagina, né, suas características psicológicas? Pensa um pouquinho aí e responde, que nós já comentamos esse exercício. Então, estudantes, qual é o perfil psicológico dessa personagem? Vamos lá? Inês é uma jovem que apresenta um certo aborrecimento, ela é revoltadinha, relativamente à vida de solteira, encarada como cativeiro. Além disso, tem uma ansiedade, um idealismo em relação à vida de casada. Lembra que eu te falei, que eu contei, que ela estava à busca, à procura de um marido? Então, ela estava ansiosa por isso. Continuando a leitura, Inês: provê-se a Deus, que já é razão de eu não estar tão singela. A mãe: olha de ali o meu pesar, como queres tu casar com fama de preguiçosa? Inês: mas eu, mãe, sã, aguçosa, e vós dai-vos devagar. A mãe: ora, espera-se e vejamos. Inês: quem já visse esse prazer? Então ela dialoga com a mãe sobre a sua vontade de casar, e a mãe ainda fala: mas quem quer casar com você se você é tão preguiçosa? A mãe: caute, que poderá ser que ante a Páscoa venham os ramos. Não te apresses tu, Inês, maior o ano com mês. Quando te não precatares, virão maridos a pares, e filhos 3 em 3. Então ela diz, né, que quando você menos esperar, vão surgir vários candidatos, e ela vai ter vários filhos. Vamos aqui então para o glossário aqui, algumas palavras novamente diferentes do que nós usamos no cotidiano. Vamos ver os significados para vocês inserirem ali dentro do contexto. Vós dai-vos devagar, vós sois preguiçosa quanto à vontade de casar a filha, quando não te precatares, quando deres para isso. Vamos para a terceira atividade referente a esse trecho. Como você diria que a relação existente entre mãe e filha, uma boa relação, apresenta conflitos? Quais? Então, o que você pode perceber até aqui
durante os diálogos que nós lemos sobre o relacionamento da mãe e da filha. Como é sua relação em casa? Escreva 3 linhas sobre ela. Então, pensa um pouquinho, reflete, que eu volto já já comentando essas questões com vocês. Então, estudantes, percebeu como é a relação da mãe e filha? E como é a sua relação em casa? Vamos lá. É uma relação conflituosa da Inês e da mãe, marcada pela autoridade materna relativamente à conduta da filha. A função da mãe é sempre de vigilância, crítica, censura, aconselhamento. A postura de Inês Pereira é de apresentar queixas e insolência. Então, elas têm bastante conflito entre elas e a mãe, sim, né? Principalmente em meados de 1500, né? A questão de vigiar a filha e de querer torná-la também uma moça, uma dona de casa preparada para um casamento. E aqui, né, a segunda questão, uma resposta pessoal, para você refletir e responder como é a sua relação com sua mãe, ou quem faz o papel de mãe, a responsável, a pessoa responsável por você, né? Também tem conflitos, é mais harmoniosa? Então, você deveria descrever aqui. Vamos para a quarta atividade. Pelo pequeno trecho lido, quais são os temas que possivelmente podem ser abordados nesta peça? Então, lembra que a gente viu sobre a farsa, que faz uma crítica à sociedade, e a farsa da Inês Pereira, ela tem, né, dentro desse texto dramático também uma crítica. Você consegue perceber quais são os temas tratados aqui? Pensa um pouquinho que eu volto já já respondendo com vocês essa questão.
Então, estudantes, conseguiram perceber que temas esse texto dramático traz? Relacionamento humano, familiar e amoroso. Claro, a Inês, uma filha, e sua mãe. Inês um pouco rebelde, a sua mãe também ali segura, firme, que a vigia o tempo todo. Oposição entre os valores tradicionais e convencionais, os valores individuais e pessoais, concessão de casamento. Então, na época, né, as moças de 1500, elas eram muito voltadas para isso, para uma vida, para o casamento, para a maternidade. Luta entre forças opostas, medo da vida popular versus o medo da vida cortês. Então, esses temas aqui que já eram trabalhados, né, lá em 1500, claro que hoje tudo mudou, né? Hoje as mulheres, as meninas, as jovens têm mais liberdade também para suas escolhas individuais e pessoais. Então, todos esses temas que ainda persistem, em alguns casos na sociedade, são trabalhados nesta farsa. Vamos falar um pouquinho agora sobre o autor desta farsa, o Gil Vicente. Nasceu em 1465 e morreu em 1537. Lembrando que essa farsa foi escrita lá em meados de 1500. O dramaturgo é um profissional que escreve peças para teatro, o escritor, é considerado o pai do teatro português. Então, uma figura muito importante que criou literalmente ali a dramaturgia portuguesa. Possui em seu repertório mais de 40 peças e diversos gêneros. O teatro vicentino versa sobre crítica social. O principal ponto, a observação dele, então, eram sim as críticas sociais. Traz sua essência o cotidiano, ou seja, o dia a dia, o profano e o religioso. Então, o pecado e a religião, sempre embutido em suas peças, transitando entre o moralizante, o que é correto, socialmente correto, e o cômico e engraçado. Este é Gil Vicente e aqui as características de suas obras. Nessa época conhecida como humanismo, né, em que o homem ele pensava muito sobre si, sobre suas ações, valorizava o homem e menos a questão religiosa, a prosa e o teatro ganhavam espaço. O teatro vicentino utilizava-se de um tom coloquial, ou seja, uma linguagem informal, para criticar a sociedade da época. O humanismo foi um movimento histórico de atividades artísticas e culturais, que teve como característica o antropocentrismo. Aquilo que eu acabei de comentar, o antropocentrismo, né, antropo-homem, o homem era o centro de tudo, o homem estava se valorizando mais. A valorização da vida nas cidades e a humanização dos temas religiosos. Então, Gil Vicente, além de criar as suas obras também nessa época aqui do humanismo. O que nós aprendemos neste vídeo? Que o texto dramático é um texto para ser apresentado no palco e interpretado por atores. Um dos grandes autores portugueses do teatro, Gil Vicente, né? Um dos prepulsores da verdade. O movimento literário e artístico humanismo trouxe o ser humano como centro das discussões. Neste vídeo nós falamos sobre o texto dramático. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.